Daí galera, depois de muitos anos, hoje eu vou passar um vídeo para vocês aí sobre o CMYK, certo? No Inkscape. É, primeiramente, o que é CMYK e o que é RGB? Bom, vamos começar pelo CMYK. Ele é um sistema de cor, vamos falar assim. São 4 cores, certo? E se você pegar a impressora, aí, principalmente as novas, vocês vão ver que tem 4 cartuchos de 4 cores. Que é justamente o CMYK, que é o ciano, o magenta, o yellow, que é o amarelo, e o key, que é o preto. Key dos gráficos, da gráfica mesmo, que chamava de chave o preto. E o que acontece? Esse sistema de cor, vou mostrar até aqui para vocês, ele trabalha com pigmentos, vamos falar assim, totalmente diferente dos dispositivos, do monitor, do celular, do tablet. Quanto mais cor você adiciona, mais preto fica teu teu desenho. Então tem aqui, ó, o Inkscape ele tem esses 5 sistemas, vamos falar assim, e eu até deixei já selecionado o CMYK, e cada um vai te ajudar com alguma coisa, vamos falar assim. Nesse caso, para quem trabalha com gráfica, com impressão na parte de sublimação, ou impressão em casa com documentos, alguma coisa assim, e quer trabalhar com arte, CMYK é o carro-chefe, vamos falar assim. O que acontece? Você tem aqui, só para não confundir, esse A aqui no Inkscape, ele é para adicionar transparência. Desconsidere isso aqui. Olhem dessa parte para cima, beleza? O que acontece? Vocês estão vendo as cores aqui, o azul, o magenta, o amarelo e o preto. E do ladinho tem uma porcentagem. Aqui está tudo zerado, certo? Quando zera, ele fica branco. No caso, fica o documento aqui. É como se estivesse transparente, sem nada. Quer dizer, sem nada. Literalmente sem nada. Se eu adicionar, se eu puxar aqui, adicionar 100% de ciano, do ciano, no caso, ele vai ficar azul, certo? Aqui o bacana do Inkscape é que ele já simula como ficaria se eu adicionar o amarelo. Se eu adicionar 100% de amarelo, ele vai ficar verde. Nesse caso aqui aparece como verde limão, mas não vai ficar totalmente limão, não. Ele vai ficar mais para esse tom aqui, se eu não estiver enganado. Por quê? Por causa que no Inkscape a paleta de cores dele tá como RGB. É um problema que vocês vão ter aí de início. E eu estou passando esse vídeo justamente para vocês anteciparem e já trabalharem bem nele, nesse aspecto, sabe? Se eu tirar aqui esse ciano, você vai ver que lá embaixo vai mudar e vai ficar amarelo puro. Esse sistema que ele trabalha aqui é igual ao do Illustrator. Quem trabalha com Illustrator sabe que tem lá a barrinha e ela vai se modificando com a quantidade de tinta que você ir colocando. Por exemplo, se eu colocar 70 de ciano aqui e deixar 80, ele já simula aqui no magenta como ficaria se eu adicionasse mais tons. Já vai ficando meio que um olivão ali, puxando para o marrom, que já está indo pro tom mais roxo e tal. E se eu ir tirando, ele vai indo para outros tons, entendeu? Isso aqui é bem legal. E qual que é a diferença no RGB, se eu fosse trabalhar no RGB no caso? Se eu zerar a quantidade de tons aqui, o que acontece? Ele vai ficar preto. Que louco, né? É totalmente ao contrário, porque seria a ausência de luz no caso, que eu estava tentando explicar para vocês da parte da cor luz do RGB. Ele é totalmente ao contrário do CMYK daí. O que acontece? No Inkscape novo, eles já trabalham paralelamente, vamos falar assim. Se eu pretear totalmente o RGB aqui, no CMYK ele vai jogar só o preto, 100% preto. Isso é muito bom para quem vai mexer com gráfica. O que acontece? Se eu adicionasse mais tom amarelo, magenta, ciano aqui, deixasse, por exemplo, tudo 100, que é o CMYK, é o preto 400% que a galera fala, que é o tom absoluto, vamos falar assim, na gráfica você já teria um problema. A galera ia ratear, ia brigar com você, por quê?
Porque esse tipo de tom no crochê, nesses materiais deles, costuma borrar o impresso. Se você for fazer, por exemplo, um cartão de visita lá e jogar um tom assim de preto 400%, o cara vai te devolver e falar, ó, tá errado isso aqui. Algumas gráficas aceitam no máximo, por exemplo, preto 100%, que é aqui embaixo, e daí te deixa você jogar um ciano até uns 40 ou 60 lá, pra não borrar. Mas vai ficar um preto azulado daí, tá bom? Dependendo do caso não, até fica bonito. É que assim, o que acontece? Cada gráfica ela tem um padrão, assim, ela é o perfil delas, vamos falar assim, o perfil de cor delas. E o que acontece? Aqui nesse vídeo você vai aprender justamente a criar seu próprio perfil, vamos falar assim. Você sabendo trabalhar esses dois sistemas aqui como eu estou passando para vocês e terem um impresso que vai ter no... Eu criei, criei uma paleta de cores, vamos falar assim. Vejam na descrição depois, aí vai estar embaixo. O que acontece? Se vocês estiverem trabalhando assim, vou lá criar uma arte e jogar um tom mais rosa, tipo bem luminoso, assim, sabe, bem forte, um azul indo para piscina bem forte. Quando vocês imprimirem, vai sair totalmente fora do que vocês imaginam, sabe? Então, se vocês terem um impresso com uma paleta de cores padronizada, tipo, te informando embaixo aqui, por exemplo, tem esse ano. Aqui embaixo, no que vai ter na descrição, vai ter informando, tipo, C100, M0, Y0, K0. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vocês verem um rosa lá. E lá ter ciano 0, ter M60, que é o magenta, ter Y20, que é o amarelo, e ter o K0, vocês vão ter um tom de rosa. E talvez no monitor, quando vocês colocarem, vai estar um pouquinho diferente da impressão. Mas quando vocês mandarem imprimir, vai ficar naquele tom, entendeu? Ou bem próximo dele. Porque na gráfica ainda vai ter diferença, entendeu? Por causa do tipo de tinta deles. Ou, por exemplo, do tipo de tinta da sua casa. O que acontece? E qual que é a importância mais importante ainda nesse vídeo? Se você tem uma tinta pigmentada, vai sair um tipo de cor. No caso da pigmentada, ela tem como se fosse, o amarelo é como se fosse uma mostarda, assim, é mais denso, mais pigmento. Agora, se você trabalha com tinta corante, que é mais fininha, vamos falar assim, já dá outra sensação de tom. Na folha você vê, o amarelo ele vai sair mais vivo com a tinta pigmentada. Corante ele já sai um tom mais apagado, assim, sabe? A vantagem é que se você trabalha com papel fotográfico, com corante, já sai vivo e brilhoso, próximo do cochê, né? Já o cochê, como é laser ou offset, já é outro tipo de tom. Então, o que eu estava falando do rosa lá. Se eu colocar aqui 0, 60, 20 e deixar 0 no preto, eu vou ter um rosa, um tom de rosa. Já vou ter um padrão do que eu queria de rosa, entendeu? Isso vai ajudar vocês a construírem a arte bem tranquilo. E outra propriedade para finalizar aí no Inkscape, a aula de hoje. Quando eu vou salvar, no caso para imprimir em gráfica, dependendo da gráfica que vocês mandarem, vai dar problema também, porque o que acontece? Quando eu vou salvar aqui em PDF, diferente do Illustrator, por exemplo, ou do Corel mesmo, apesar que, só ressaltando aqui, eu acho que para vocês trabalharem com algoritmo, com essas coisas assim, o Inkscape é mais fiel que o Corel ainda. Porque na onde eu trabalho, na Sulink no caso, tem muito cliente que acaba reclamando do gamut, que são as cores no caso, espectro de cor do Corel. O que acontece? Eles criam uma arte lá e instalaram o Photoshop junto, e às vezes acontece do Photoshop o Corel gerar uma incompatibilidade de perfil lá e sair do tom. Não sei explicar, uma coisa louca assim. E já no Inkscape vocês não vão ter esse problema. Porém, quando vocês salvarem em PDF aqui, só para vocês verem, ele te dá essas ferramentas para você exportar,
porém no Windows não tem. Tem no Linux tudo, mas principalmente no Linux, não sei se tem para Mac já, mas no Windows que eu estou trabalhando não tem a opção aqui de você exportar já para CMYK. Você trabalhou com CMYK e tudo, mas ele vai continuar como se fosse perfil RGB, sabe? E o que acontece? Aqui você vai exportar em PDF, deixa essa opção marcada, converter texto em caminho, que é a mesma coisa do Corel para deixar em curvas. O que é isso? Se você cria um texto e vai mandar lá pro teu cartão de visita, cria uma fonte diferente que não tem no Windows, que você baixou da internet, se a gráfica chegar lá com essa fonte, eles não vão ter a fonte e vai dar problema. Então o que acontece? Essa opção aqui, ela transforma a sua fonte em desenho. Então quando a pessoa receber, vai ser como você criar um quadrado. Que ela vai o Inkscape, quando ele abrir, ele vai entender como se fosse um desenho, um quadrado ou uma forma geométrica que você criou lá. E não vai dar problema. Então deixa essa opção marcada para ele transformar em desenho teu texto. Essa opção aqui é para você salvar em outro, é o PDF mais LaTeX. Eu deixo desmarcado, não acho interessante. E esse efeito aqui, essa opção aqui é para tirar no caso você fez uma sombra, alguma coisa lá no Inkscape, ele transforma em bitmap teu arquivo, entendeu? A sombra ou outro efeito que não vai dar problema daí na hora da gráfica também. Eu deixo marcado. Resolução, para quem está fazendo um cartão de visita, deixe pelo menos 300 dpi ou mais até, para não acontecer o seguinte: você cria um texto lá de 5 pontos, tá? 5 pt. Se você deixar em 96, por exemplo, que é o padrão da internet que vem aqui, que é a imagem da internet, vai quadricular teu texto, não vai aparecer, entendeu? Deixe com uma qualidade maior aqui, que é o DPI no caso, 300 ou 350, um pouquinho mais, para vocês não terem problema de impressão. Vou e dou um OK, substituir meu arquivo, que eu deixei com o mesmo nome, e o problema aqui é que eu estou sem internet, como vocês podem ver. Mas o que acontece? Salvei em PDF, tá com RGB ainda. Eu quero passar para gráfica, por exemplo, o atual card, e eles exigem CMYK. Você vai ter que converter o teu PDF em CMYK, em PDF CMYK. Daí o que acontece? Eu passo para vocês esse site aqui, pdf2cmyk.com. O que esse site faz? Ele vai pegar teu arquivo PDF em RGB e vai converter em CMYK. Com isso vocês não vão ter problema daí com a gráfica, entendeu? Já vai estar tudo certinho, o tom de vocês, você utilizou lá o preto 100%, tudo certinho. E daí na hora que a gráfica receber, vai sair no tom que você imaginou, entendeu? Esse é o jeito que eu achei assim o melhor para você trabalhar no Inkscape sem ter problema com a paleta de cor dele. Como eu comentei, eu vou deixar esse site aqui na descrição, vou deixar a paleta de cores para vocês imprimirem, para poderem se basear, ou quem tiver mais susse, vamos falar assim, de dinheiro, eu também vou deixar um livro que eu tenho, que além de você aprender um pouco mais de design, que o nome do livro é Ensopado de Design Gráfico. Ele explica como se fosse uma receita de bolo, assim, apesar que design gráfico para mim não tem nada a ver com receita de bolo, mas ele te dá macetinhos, vamos falar assim, questão de tipografia, de fontes, de cores, tudo. E além no livro tem tem as paletas de cores, tudo certinho, entendeu? Se você tiver interesse, vai ser muito bom você ter esse livro para se basear nas cores também. Ou só imprime o arquivo que eu passar para vocês terem uma noção de como vai ficar o tom de vocês. E para finalizar aí, o que acontece? Esse vídeo é mais para a parte gráfica ou para sublimação. Se você vai trabalhar com ilustração, como a gente vai aprender aqui também, e vai ser tudo virtual, desconsiderem esse vídeo hoje. É mais para aprendizado daí, beleza? Falou aí, galera. Um abraço.